Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais uma cirurgiã bucomaxilofacial. Eu tenho recebido mais mulheres nesse podcast ultimamente, viu, gente? E para a gente tem sido uma honra poder fazer esse bate-papo com as mulheres da Bucomaxilo. E hoje estou recebendo mais uma mulher cirurgiã bucomaxilofacial. Ela atua em várias áreas dentro das especialidades, entre essas áreas a cirurgia ortognática, as cirurgias de ATM e também as cirurgias estética da face, né, de uma geração, né, de quase 10 anos aí dentro da especialidade e que tem sido uma honra poder falar, né, com essa geração mais promissora da especialidade. Eu estou falando da doutora Fernanda Barella. Um prazer imenso poder recebê-la aqui no canal da Bucocast. A gente falar um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da especialidade e, obviamente, falar um pouquinho desses temas, né, que você vem atuando. Para a gente uma honra, doutora Fernanda. Nossa, a honra é toda minha, o prazer é todo meu sentar nessa cadeira aqui, ó, que vários ídolos meus já sentaram, é um peso. Pra gente é uma honra poder receber você aqui. Você sabe que esse é uma frase de vários colegas que vêm aqui e diz sobre isso, dos colegas que já passaram aqui, mas pra gente sempre é um prazer poder estar recebendo um cirurgião aqui. Obrigada. Doutora Fernanda, a gente falar sobre cirurgia ortognática, que é um tema hoje dentro da especialidade, talvez o tema que eu mais tratei aqui dentro da Bucomaxilo, né, dentro do podcast na Bucomaxilo. Cirurgias de ATM talvez é um segundo tema, mas as cirurgias estéticas da face vêm cada vez mais tomando corpo dentro da especialidade, né? Uhum. E você tem duas áreas aqui, que é a área da blefaroplastia e da rinoplastia, que alguns colegas da Bucomaxilo atuam nessa área também. Mas antes de a gente começar esse podcast, eu quero fazer um agradecimento especial à Clínica Bucomaxilofacial, que é onde a doutora Fernanda Barella atua, né? A clínica tem a sua prática clínica, né, aqui em São Paulo, e obviamente é uma oportunidade para a gente poder estar falando aqui não só da trajetória dela, mas da oportunidade também de poder levar um pouco mais de conhecimento aos pacientes. Antes de a gente falar desses temas, eu queria que você falasse da sua formação, como que você começou na Bucomaxilo. A gente falava que antes ela é da especialização. Aqui eu tenho, acho que, mais cirurgiões que passaram por aqui da especialização do que para residência. Eu tenho uma dúvida, talvez eu vou procurar saber mais sobre isso, mas tem muitos colegas da especialização. E você é da especialização, mas eu queria que você falasse quem te levou para a Bucomaxilo. Você começou na harmonização, me fale um pouquinho sobre a sua trajetória. Então, desde que eu nasci, minha mãe já tinha decidido que eu ia ser dentista. Porque ela é dentista. Minha mãe é dentista e eu já cresci, eu brinco que eu sou cria de consultório, né? Então, minhas férias eram dentro de consultório. Se eu não tinha ninguém para cuidar de mim, era dentro do consultório. Meus brinquedos eram coisa de consultório, o óculos de proteção, o foco, enfim. Então já era uma coisa decidida, eu não tive nem muita escolha, e que bom que a minha mãe meio que me obrigou, porque não me vejo fazendo outra coisa, assim. Eu acho que ela já sabia disso. Ela sempre falou que eu sempre fui delicada, sempre fui muito gostar de cuidar da saúde, gosto de brincar, de trabalhos manuais, né? Eu fazia meus brinquedos. Então ela falava, Fernanda vai ser dentista, decidido. E a Buco entrou por dois caminhos, na verdade. A mãe é orto. Minha mãe é ortodontista. E por causa disso, eu lembro desde criança minha mãe falando sobre a cirurgia ortognática. Porque ela já foi pro caminho do preparo da ortodontia para a ortognática, porque são dois caminhos diferentes, né? O paciente que vai compensar e decide não operar é um tipo de ortodontia, e o paciente que vai operar é outro tipo de ortodontia. São dois diferentes. E a minha mãe sempre foi apaixonada por cirurgia também, apesar de não atuar na cirurgia. Cirurgias oral menor, sim, mas sempre foi a paixão dela. E eu cresci ela mostrando o quanto que ela admirava a bucomaxilo, o quanto que a cirurgia ortognática mudava a vida das pessoas, o quanto que isso era um divisor de águas e mudava a vida de uma pessoa no geral. Sim, a autoestima, poder mastigar, respirar, tudo aquilo que o paciente achava que não era possível.
Então eu cresci pensando, já com esse brilho, o bucomaxilo para mim já era, assim, o meu ídolo maior. Só que eu achava que eu não ia pra buco porque eu achava que era um bicho de 7 cabeças, que não Muito era difícil. muito difícil, não era possível. E eu fui pra harmonização. Me apaixonei na harmonização, só que eu me achava que eu achava que eu não era o suficiente, não seria completa se eu causasse uma intercorrência e tivesse que mandar para um bucomaxilo. Eu achava que se eu causasse uma intercorrência, eu tinha que tratar. Então, eu tomei coragem e falei, vou fazer buco. E como era... Eu não achava ainda que eu ia para ortognática. Era só para tratar intercorrências menores. Que são duas escolas diferentes. Uma coisa é você fazer a bucomaxilo, Totalmente. né? Entender da especialidade, de repente atuar em hospital, trauma. Outra coisa é ortognática, é outra escola. Totalmente diferente. Só que a primeira vez que eu entrei no hospital foi uma coisa muito... Não dá pra explicar. Eu percebi que era aquilo que eu queria. Foi a primeira vez que eu pisei no hospital. Eu tava morrendo de medo. Eu não sabia o que esperava. Eu não tenho ninguém dessa área na minha família. Eu lembro que eu não dormi na noite. Quando eu cheguei lá, eu botei o scrub pela primeira vez, pensei, é isso que eu quero. Com certeza é isso que eu quero. Já colei num professor meu, todas as cirurgias que ele ia, dele pessoal, não só dentro da especialização. Você acompanhava? Eu, todas. E fiquei com ele 4, 5 anos. Aprendendo. E ele foi me dando mais autonomia, né? E eu me apaixonei, eu tô aqui. Daí eu entendi que eu queria fazer aquilo que a minha mãe também indicava para outras pessoas, né? A cirurgia ortognática. Aí a gente vai estudando, né? E vai vendo que não é assim, é difícil, tem que estudar muito, tem que se dedicar muito. Era só o que eu fazia. Não tinha vida além da minha profissão. Ainda tem um pouco, mas enfim. Mas a gente vê que é possível sim, se a gente se dedica. Dentro da bucomaxilo, a gente fala que a cirurgia ortognática ela deveria ser uma especialidade à parte, né? Alguns colegas falam, né? Porque ela tem uma curva muito acentuada de conhecimento, enfim. Mas é muito prazeroso quando você vê o resultado que a cirurgia ortognática, que a grande maioria busca entender da especialidade da ortognática por conta do resultado, da transformação que acontece na vida dos pacientes, né? Você, hoje lá no consultório, na clínica bucomaxilofacial, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as áreas que vocês atendem lá dentro da clínica. O que vocês fazem no dia a dia lá na clínica? O que aparece muito para mim, muitos casos de ATM. Então, para você e para todo mundo, né? Acho que para todo mundo, né? Principalmente de uns anos para cá. E principalmente que eu acho que os pacientes sabem mais porquê das queixas. Então, antes era muito difícil. Ou o paciente aparecia pra gente por uma indicação de dentista, por ver limitação de abertura, algumas queixas. Pouquíssimos de otorrino. Hoje em dia os otorrinos, vem muito paciente de otorrino para mim, por queixas, zumbido no ouvido, apito, queixas de audição mesmo. Quando o otorrino vê que não tem nada que seja da área dele, ele indica para o buco. Então hoje em dia o paciente procura muita gente. Muitos casos de ATM. E o paciente procura, né? E o paciente procura. Tem muita informação, né, sim. hoje em dia. A gente vai falar um pouquinho sobre cirurgia ortognática, ATM também, e um pouquinho sobre cirurgias estéticas da face. Para a gente começar falando de ortognática, eu queria que você falasse, obviamente, das indicações da cirurgia ortognática. Qual o tipo de paciente que está candidato à cirurgia ortognática? Assim, eu vou falar mais uma linguagem para que os pacientes entendam, né? A gente sabe que aquele paciente, principalmente o que a mordida não encaixa. Então, o paciente com a mordida laterognata, né, a mordida torta, quem tem o queixo muito grande ou o queixo muito pequeno, que não consegue, muitas vezes, conseguir cortar os alimentos com dentes da frente. Então, por exemplo, o padrão 2 do paciente, né, o queixinho pequeno, ele tem muitas queixas de respiração. Todos têm, mas o padrão 2 mais ainda. O paciente tem apneia do sono, né? Ronco, nem todo ronco tem apneia,
mas o paciente que tem apneia, né, é uma queixa, é algo que é perigoso para o paciente, né? Então, a cirurgia ortognática, muitos casos, não todos, tem que ser bem indicado, ajuda nisso. Então, o paciente acaba respirando melhor, se alimentando melhor, né? Isso muda a qualidade de vida do paciente, além da estética, né? Que normalmente a cirurgia ortognática dificilmente você operar um paciente e não pensar na harmonia da face desse paciente, né? Hoje em dia a gente tem que pensar em tudo também, né? Não só na mordida, mas a gente tem que pensar que a gente tem que encaixar a mordida correta, mas também na parte estética do paciente. Então, as duas coisas andam juntas, não tem jeito. Dificilmente alguém vem aqui falar da cirurgia ortognática só da função, né? Hoje a parte estética, o paciente já vem se queixando. Quando você falava dos encaixes, às vezes eu costumo aqui, alguns colegas falam, se eu não conseguir abrir um ketchup com os dentes da frente, talvez você precise passar por uma avaliação com o cirurgião bucomaxilofacial. Você falava do paciente com apneia obstrutiva do sono. Esse é um paciente que cada vez mais tem procurado a cirurgia ortognática porque é um tratamento muito resolutivo, né, com relação à cirurgia ortognática. Quais são as queixas que esse paciente tem? O que a cirurgia ortognática consegue de benefício para o paciente com apneia obstrutiva do sono? Então, quando a apneia é devido ao mau posicionamento dos ossos da face, né, que paciente padrão 2, paciente que tem o queixo pequeno, digamos assim, ele faz compressão maior nas vias aéreas. Então, a língua também não consegue se encaixar direito, tem a sensação de uma língua grande, digamos assim. Então, quando o paciente vai deitar, isso acaba obstruindo mais ainda as vias aéreas. E a apneia é algo muito perigoso, né? Porque o paciente não respira naquele momento. Então, tem pacientes que têm muitos episódios por noite e o paciente que não respira direito acaba não nutrindo, digamos assim, os órgãos corretamente. Então, quando é bem indicado, quando a cirurgia ortognática é indicada para a apneia do sono, isso muda a vida do paciente e da esposa, né, do marido dessa paciente, que vai dormir melhor. O companheiro, né? Tem muitas queixas disso também. Alguns colegas falam mesmo que não muda só o paciente, mas também a vida de quem está com esse paciente, né? Doutora Fernanda, você veio para bucomaxilo na geração da tecnologia, vamos dizer assim, né? A sua formação aí está entre os últimos 10 anos. E a gente sabe que a cirurgia ortognática evoluiu muito, né? De alguns anos para cá. E uma das evoluções que a gente sabe que teve na cirurgia ortognática é o planejamento virtual para a cirurgia ortognática. Queria que você falasse um pouquinho da importância do planejamento virtual, quais são os benefícios que o planejamento virtual consegue trazer na cirurgia ortognática. Bom, todos os meus casos eu só opero com planejamento virtual. Eu acho que não tem, a minha opinião, né? Tem gente que já tem cirurgiões que ainda operam sem, mas para mim, para os meus casos, pro paciente, eu vejo que é uma cirurgia que a gente tem previsibilidade. Então, a gente já sabe todos os movimentos que vão acontecer durante a cirurgia. Então, a cirurgia acaba tendo um tempo cirúrgico menor. Não tem que ficar encaixando, desgastando. Acaba sendo muito mais rápida a cirurgia. Pelo seu tempo cirúrgico ser diminuído, né, ser menor, então a recuperação fica muito melhor também pro paciente. Tem menos edema. Então, para mim, na minha humilde opinião, não tem o porquê. Eu faço todos os casos com planejamento virtual. Que hoje o paciente, inclusive, consegue até ver como vai ficar. Que isso é um diferencial, né? Os pacientes adoram. Eu mando os pacientes, depois do planejamento feito, a gente marca mais uma consulta, mostro para ele como vai ser. Eles adoram. Ai, manda para mim, posso ficar vendo? É uma previsibilidade muito próxima daquilo que, né, o paciente espera no resultado final, né? Claro que não é 100% igual, porque o que a gente mostra no planejamento virtual são os movimentos ósseos. O tecido mole acompanha esse movimento, mas como provavelmente o tecido mole vai acomodar, mas isso fica muito próximo do resultado final, com certeza.
Doutora, falando sobre as indicações do paciente da cirurgia ortognática, quais são as indicações principais do paciente cirúrgico? Bom, as indicações principais, a gente tem o paciente classe 2, né, padrão 2 facial, que é o paciente que tem o rostinho pequeno, queixinho pequeno. O 3, que é aquele com o queixo grande, né, que muitas vezes é o que até mais incomoda esteticamente. Por exemplo, padrão 2, a gente não é o ideal, mas o paciente que decide não operar tem a harmonização facial para a gente conseguir dar um contorno mandibular, mento, projeção. O padrão 3 não tem como a gente conseguir deixar o rosto harmônico, tem que fazer a cirurgia. Além do encaixe correto, né? Conseguir abrir um ketchup com os dentes da frente. O paciente laterognata, né? Mordida torta. Isso também deixa o rostinho com um aspecto tortinho, né? Então a cirurgia vai corrigir. Excesso vertical de maxila. Paciente com sorriso muito gengival. Muitas vezes o paciente quer só aplicar o botoxinho aqui para diminuir o sorriso. Não fica tão harmônico, por quê? A gente pode aumentar muito esse filtro. Então, quando a gente faz a cirurgia, a gente consegue impactar essa maxila. Isso deixa o sorriso muito mais bonito, muito mais harmônico. Já resolve de uma vez a queixa do paciente. Deixa o rosto muito mais delicado quando precisa também. O paciente com apneia, né? Apneia obstrutiva do sono, que é uma queixa e um perigo para o paciente também. Então, quando a cirurgia ortognática é indicada para apneia, a gente consegue resolver também essa queixa, que também, além de ser uma queixa, né, para o paciente, para o companheiro, companheira desse paciente, a gente dá uma qualidade de vida e uma vida mais longa para esse paciente, digamos assim. Que entre as indicações que você falou, a da apneia obstrutiva do sono, para mim, ela é muitíssimo importante, né? Porque ela traz uma qualidade de vida para o paciente, assim, funcional, além de estética, é muito importante, né? Um paciente que, muitas das vezes, por conta da apneia, o paciente não dorme bem, né? Um problema de respiração. Não descansa. E aí envolve outros problemas que pode ir agregando por conta da apneia, né? Sim, o paciente é aquele paciente que para de ficar dormindo durante o dia por aí. Tem paciente que já bateu o carro, porque se o paciente não descansa, né? Pode ter dormido 10 horas, 8 horas. Mas se o paciente não entra no sono profundo, que com a apneia não vai ser possível. O que é a apneia? É o paciente não respirar naquele período. Então, o paciente parou de respirar. Então, o paciente nunca está descansado, mesmo dormindo quantas horas que o paciente achou que dormia, vive cansado. Nutrição, né? Então a gente reseta o nosso corpo no sono também. Nós só tem benefícios. E que são. A gente já teve aqui pacientes que veio gravar com a gente, inclusive paciente de apneia do sono. O paciente já consegue ver o resultado imediato. Imediato. Né? A respiração, né? O imediato. Mesmo com ainda no pós-operatório, já. Primeira noite, segunda, já fala, nossa, doutora, eu já respiro melhor. Já é incrível como isso vai dar um impacto na vida do paciente. Hoje a gente sabe que a cirurgia ortognática, doutora, ela traz vários benefícios para o paciente com relação à cirurgia, né? Para a gente finalizar essa primeira parte da cirurgia ortognática, a gente vai falar um pouquinho sobre o pós-operatório também. No modo geral, né, a gente sabe que além da respiração, questão da oclusão, eu queria que você falasse um pouquinho também, não só da questão da função, mas como que muda a vida do paciente após a cirurgia ortognática. Muitos pacientes procuram pela estética, né? Então, tem muitos pacientes que só tiram foto depois da cirurgia ortognática. Evitam foto, evitam sorrir. Eu tenho até uma pessoa próxima da família que ela fez ortodontia a vida inteira, usou 10 anos aparelhos. A ortodontista dela anterior não tinha falado sobre ortognática, que ela tinha indicação. E quando ela passou com a minha mãe, né, minha mãe é ortodontista,
minha mãe falou sobre a cirurgia ortognática. Falou assim, você decidiu não operar? Por que você está compensando? Ela não sabia. Isso eu tô falando 15 anos atrás ou mais. Aí ela foi pesquisar, ainda bem restrito, como a gente conseguia pesquisar sobre esse assunto, faz mais tempo pensando aqui. Aí ela decidiu operar, minha mãe descompensou ela, mudou o tipo de tratamento que ela tinha, que ela estava fazendo. Ela operou, no primeiro mês, ela falou, agora sou eu. Agora sou eu. Agora eu olho no espelho, agora sou eu. Ela não saía de casa. Ela se alimentava muito mal. Ela começou a fazer exercício físico. Ela começou a sair, viajar, namorar. Ela, assim, é uma pessoa antes, uma pessoa depois da cirurgia. Mudou completamente. Eu tô dando um exemplo, mas assim, eu não sei um paciente que não mudou a vida de ter decidido operar. Todos os pacientes falam, por que eu não fiz isso antes? Todo paciente fala a mesma coisa. Dá medo? Dá. É uma cirurgia na face, né? Então não tem como o paciente não ficar com insegurança, ansioso, medo. Como vai ser o pós-operatório? Vai ser difícil. Antigamente o pós-operatório era muito mais difícil. Mas mesmo assim, o paciente, ele nunca se arrepende. Nunca vi um paciente que se arrependeu. Pelo contrário, todo paciente fala, por que eu não fiz isso antes? Aí paciente que faz, aí vai a prima, o primo, o filho, a irmã, né? Porque é uma geração genética. Sim. É uma herança genética, desculpa. Então, normal, é muito comum a família começar a vir para querer também operar. Às vezes, dependendo da idade, né? Quantos anos tem? 25. Tem irmão? Tem. Traz aqui no consultório pra gente avaliar também, que provavelmente pode ser que tenha alguma deformidade. Eu queria que você falasse um pouquinho do pós-operatório do paciente, né? Como você falou, antigamente era muito mais pesado, a cirurgia ortognática, né? O paciente, o desconforto do pós-operatório. Hoje, com fisioterapia, laser, né? Hoje tem tantos recursos, o paciente hoje já é uma cirurgia menos invasiva, não é como era antes. Fala um pouquinho do pós-operatório, como que tem sido lá com seus pacientes, doutora Fernanda? Então, antigamente, né, fazendo esse gancho do antes e depois, as incisões eram maiores, o tempo cirúrgico era maior. Então, podia ter 10, 12 horas de cirurgia. Hoje em dia, as cirurgias são feitas em torno de 3 horas. O pós-operatório, por causa disso, é muito mais tranquilo. Tem fisioterapia, drenagem, laser, tudo isso faz com que a recuperação também seja muito mais confortável e muito mais previsível, né? Então, tem a restrição a dieta restritiva por pouco tempo, 1 mês. Eu falo que não precisa comer sopa, não é só líquido. Primeiros 15 dias, pode ser, daí a gente entra com uma dieta adequada também. Mas em 1 mês o paciente já está mastigando, já está com o edema muito mais... o rosto muito mais próximo do resultado final. A cirurgia ortognática é apaixonante. O paciente, depois que ele começa a ver o resultado, ele percebe que valeu a pena, né? Porque muda totalmente a vida do paciente. Totalmente. A gente fala porque quando a gente faz algum podcast aqui com um paciente de ortognática, todos relatam a mesma coisa, assim, eles reclamam do pós, né? Porque é desconfortável, enfim, mas depois passa, o paciente... Ele fala, eu faria de novo, né? Inclusive tem muito medo da parestesia, né? Eu brinco, parestesia amiga. É muito bom que ela é transitória também. Às vezes em 15 dias já retorna a sensibilidade do rosto do paciente. Às vezes 1 mês, às vezes um pouco mais, depende de cada organismo. Mas não precisam ter medo da parestesia. A parestesia é amiga nesse começo do pós. E vai voltar, a sensibilidade vai voltar no rosto. Você falou da parestesia, eu acho que tem uma outra pergunta do paciente que é muito preocupado no pós-operatório e até como vai ficar também o resultado final, é com relação à anatomia do nariz, né? Como vai ficar o meu nariz após a cirurgia ortognática, principalmente as mulheres ficam muito preocupadas, né, com relação à questão da anatomia. E você que tem, né, também aí dentro do seu arsenal de tratamentos na área da rino, né, rinomodelação,
qual que é a sua preocupação com relação à posição do nariz da cirurgia ortognática, doutora? Provavelmente a anatomia do nariz vai mudar, eu já aviso antes. Como a gente mexe na maxila, né? Espinha nasal acompanha esse movimento, provavelmente vai mudar, então já aviso que isso pode acontecer. Hoje em dia também temos cirurgias, a cirurgia que eu faço, né? A rinocirúrgica. Eu não gosto de fazer junto com a cirurgia ortognática, eu sei que muitos cirurgiões fazem, né? Eu particularmente gosto de fazer depois. Dá pra gente fazer em consultório, com cirurgia local, com anestesia local. E é um procedimento que a gente diminui a binha, levanta a pontinha, tira a giba. Então, às vezes uma queixa que o paciente já tinha antes da cirurgia ortognática, a gente já corrige tudo depois em ambiente de consultório. Não precisa ser em centro cirúrgico. Uma cirurgia de 1 horinha e para sempre o narizinho fica do jeito que o paciente quer e sempre sonhou. Essa é uma cirurgia que eu tenho visto vários casos, né? O pessoal tem feito muito em consultório e é uma cirurgia que não gera trauma no sentido, né? Como, por exemplo, a rinoplastia, que mexe com toda a estrutura óssea do paciente. Ela é uma cirurgia um pouco mais minimamente, menos invasiva, né? Quando a gente tem que tirar a gibinha do paciente, né? Que é a parte óssea, um pouquinho, o paciente pode ficar com o olhinho roxo. Isso pode acontecer, mas a gente não mexe nas estruturas internas, então é só cartilagem que é mexida na cirurgia. O pós é muito tranquilo, muito, até hoje não tive paciente que reclamou de dor no pós-operatório. E é rápida a recuperação também, o edema é muito pouco, o paciente não quer nem ficar de curativo, porque o nariz fica tão bonitinho já no pós, que ele já quer sair, já quer mostrar o narizinho logo depois. Mas tem que usar o curativinho nesse primeiro momento. O nariz, a orelha, são áreas e regiões assim da face que cada vez mais os pacientes têm procurado a melhora na estética e que muda muito, né? Principalmente a face do paciente. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no canal da Bucocast. E também o Instagram, né? Você que ainda não acompanha a Bucocast no Instagram, alguns cortes desse episódio vai ser compartilhado tanto no YouTube quanto no Instagram. Então é só você seguir e acompanhar lá as nossas redes sociais. Quero fazer um agradecimento especial à Clínica Bucomaxilofacial, que é onde a doutora Fernanda atua, e esse conteúdo que nós estamos falando são, obviamente, tratamentos e procedimentos que são realizados lá na clínica. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre disfunção temporomandibular, né? Como você falou hoje, o paciente de problemas na articulação, de DTM, dor facial, tem crescido bastante, né? O que a gente tem percebido que isso está muito associado à qualidade de vida no sentido de ansiedade, né? Tem muita ligação com o estilo de vida do paciente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse paciente de DTM, quais são os sintomas que normalmente esse paciente apresenta, quais casos que você tem abordado lá no consultório? Os sintomas que mais aparecem para mim de paciente, as maiores queixas são, com certeza, paciente, vou voltar um pouquinho até falando sobre ortognática. Paciente padrão 2, é muito comum paciente que decide não operar, mais para frente vai ter queixas, vai ter alguma disfunção temporomandibular, vai ter queixas. Então é muito comum paciente 30, 40, mais 50, 60, ter zumbido no ouvido, diminui um pouquinho essa audição, apito. Então o paciente já não tem mais queixas de dor, esse momento já passou, e viram queixas de audição mesmo. Então também o paciente mais jovem apresenta muito limitação de abertura, dor ao mastigar. O paciente relata, fala, tem que ficar massageando aqui quando eu vou mastigar, perde o prazer em comer, né? E é uma coisa tão gostosa. Então, recapitulando, dor ao mastigar, zumbido no ouvido, limitação de abertura. O paciente acha que abrir pouquinho a boca é normal. Isso não é normal. Dor de cabeça também tem associação? Dor de cabeça vem nas queixas musculares, né? A gente tem 2 problemas associados à TM. A gente pode ter queixas musculares, que isso também tem que ser bem
interpretado na avaliação. O paciente pode ter queixas musculares do apertamento, dor de cabeça, dor na nuca, dor na face, falam que a dor aqui atrás desse ossinho aqui. Muitas vezes esse paciente pode ser tratado só com tratamento clínico. Gosto muito de botox para esses casos, com a plaquinha sempre tem que vir. Ou a gente pode ter queixas de inflamação mesmo, que a gente tem que ver em exames de imagem. Que daí são 2 tratamentos separados ou juntos se o paciente tem esses 2 tipos de problema da ATM. Estalo nos ouvidos está associado a... Bem colocado, estalidos, né? Abrir e fechar a boca. O paciente se incomoda muito ao mastigar. Ela fica com vergonha, eu tenho vergonha de mastigar perto das pessoas. Fica fazendo muito barulho aqui. Bem colocado, é bom falar com alguém que entende, né? Você sabe que a questão da DTM, a gente tem acompanhado alguns colegas e principalmente congresso, né? Da especialidade, é um paciente que normalmente ele vem com problemas emocionais, porque é um paciente que às vezes está sofrendo dor há muito tempo. É bem diferente você tratar um paciente da cirurgia ortognática para um paciente com problemas de DTM, né, doutora? É isso que a gente tem que avaliar também. Não pode avaliar o paciente só na ATM dele, só nesse problema. Eu gosto muito eu converso muito com meus pacientes em consulta, muito. Pergunto como tá a sua vida, né? Você faz exercício físico? Tem para onde você descarregar todo mundo tem problema, né? Não tem jeito. A ansiedade. A gente mora em São Paulo, né? É uma cidade não muito fácil, muito estressante. Então, gosto de perguntar se o paciente faz terapia também, exercício físico. É um paciente que a gente tem que tratar num todo, no geral. Não ver só aquele foco de dor. Porque tá tudo associado, né? A gente não é só um pedacinho, a gente é um todo. Você falou sobre a plaquinha. Ela é uma aliada no tratamento do paciente com DTM? Sim, tanto para a parte muscular, para a gente parar de o paciente tensionar, né? Ficar tensionando muito esse apertamento. Só que muitas vezes o paciente dorme com a plaquinha, só que durante o dia vem queixas de dor muscular também. Pode acontecer. Ou o paciente, falando sobre o Botox, né? A toxina botulínica. O paciente usa a plaquinha, dorme com a plaquinha, acorda sem dor. Só que durante o dia começa a vir as queixas, né? Ele tensiona muito durante o dia. Ou ele dorme e quebra a plaquinha, de tanto que ele aperta. Então, eu também, tem alguns casos, eu gosto muito de usar toxina nessa musculatura do apertamento, para isso. Mas a plaquinha é o tratamento ouro. Eu gosto muito para mim, eu sempre faço o tratamento clínico antes de pensar levar o paciente para uma cirurgia. Só que também não é ideal a gente levar muito tempo né? 1 ano de tratamento clínico para a gente pensar, às vezes, tirar uma inflamação. Para que eu vou fazer o paciente sofrer tanto tempo? Então, pelo menos uns 2, 3 meses, plaquinha, tratamento clínico. Se a gente vê que ainda existem queixas, a gente pensa numa cirurgia também. O tratamento do paciente com DTM, quando você usa a placa, e esse paciente tem bruxismo, ele auxilia no tratamento de bruxismo, ou a placa que você usa para o tratamento de DTM é diferente para o paciente que tem problema de bruxismo? É a plaquinha pro apertamento, tá? Isso, a bruxismo, quando o paciente tem apertamento e ranger de dente. Plaquinha. É a mesma plaquinha, isso, né? É a mesma plaquinha. O tratamento clínico também inclui, além da plaquinha, né? Eu gosto de fazer laser, TENS. Depende de cada paciente, mas é muito bom também usar essas terapias pro paciente com dor. Em que momento que esse paciente com problema de DTM, né, com dor, disfunção, estalido, enfim, você indica a cirurgia de ATM para esse paciente? Quando não existe um caminho, né, um caminho só. Mas quando o paciente não respondeu tão bem, não conseguiu avançar tão bem no tratamento clínico, o paciente com inflamação intraarticular. Então, muitas vezes a gente tem que tirar essa inflamação, né? Fazer uma artroscopia para a gente tirar essa inflamação quando o tratamento clínico ainda não conseguiu alcançar.
Muitas vezes a limitação de abertura de boca, a gente tem que pensar na cirurgia. Que às vezes é um paciente que já passou por outros tratamentos e não conseguiu o resultado, né? Exatamente, exatamente. Hoje você falava sobre a cirurgia ortognática do paciente classe... Você falava do paciente classe 2, cirurgia ortognática. Hoje é quase que impossível você avaliar um paciente classe 2 sem avaliar a ATM desse paciente, né? Muitas vezes o paciente vem com a queixa da ATM, na verdade, aí eu falo sobre ortognática para ele. Mas alguém já falou sobre isso, sobre que você tem indicação de ortognática? Alguém já falou o quanto isso pode impactar, vai impactar na sua articulação? Muitas vezes o paciente sabe sobre as queixas e os tratamentos da disfunção e não sabe sobre a indicação de ortognática. Então, o paciente classe 2, padrão 2, ele vai ter queixas de disfunção, né, da ATM, com certeza. E a gente tem que avaliar essas duas coisas juntas também. Doutora, falando sobre as cirurgias de ATM, quando há indicação, né, para alguns casos de cirurgia, a gente tem vários modos cirúrgicos, né, dentro da ATM. E uma delas é a cirurgia feita com artroscopia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho se essa é uma cirurgia que você mais utiliza, em que momento que você faz, na maior parte dos casos. Queria que você falasse um pouquinho sobre a cirurgia de artroscopia de ATM. Temos algumas cirurgias e níveis de artroscopia, né? Então, depende da indicação do paciente. Mas, hoje em dia, eu, pelo menos, não faço mais cirurgia aberta. Porque todas aquelas acessos que a gente conseguia fazer, não é mais limitado nas cirurgias fechadas, que a gente diz com ótica, né? A gente entra com uma câmerazinha na articulação e a gente consegue fazer aquilo que era possível só com cirurgia aberta. Por causa disso, a cirurgia para o paciente é muito mais tranquila no pós-operatório. Então, o paciente, ele acha que é um bicho de 7 cabeças. Ele tem que se organizar muito para fazer, porque uma cirurgia de uma recuperação longa não é. É uma cirurgia de uma recuperação muito tranquila, curta. Então, tem a maioria dos pacientes, eu opero numa quinta-feira, segunda-feira está trabalhando. Tem alguns casos que, se o paciente consegue, eu prefiro, né, alguns casos, poucos, o paciente fique pelo menos uma semana afastado. Se der, perfeito. Mas 4 dias o paciente já está livre para suas atividades, para trabalhar suas atividades rotineiras. Isso depende do tipo de atividade ou qualquer tipo de atividade? Depende do tipo de atividade também. Então, o paciente que trabalha falando muito, então, o ideal é a gente pelo menos uma semaninha. Paciente que trabalha com esforço físico também, né? Mas, no geral, é uma cirurgia de rápida recuperação. Alguém como eu que fica no computador o dia todo, sai do centro cirúrgico e vai para... Tem paciente que leva o computador, tá? Pro hospital. Eu acredito, porque é uma cirurgia, como qualquer outra cirurgia, é uma cirurgia que existe, obviamente, um período de recuperação, mas se a gente classificar entre tantas outras cirurgias, é uma cirurgia de recuperação assim, mais tranquila, como você disse, né? Porém, é uma cirurgia que eu preciso também da colaboração do paciente, porque não é só operar e viver vida normal. Então, a gente pode indicar fisioterapia depois de um período, retornos com ajuste novamente da placa. Então, o paciente tem que saber que não operou e está de alta. Ele tem que continuar com o tratamento dele. Hoje a artroscopia de ATM, ela é um tratamento, uma cirurgia, né, que ela visa melhorar a condição do paciente. Não é uma cirurgia que vai garantir a cura, vamos dizer assim, do problema do paciente. Como que você coloca isso para o paciente? Porque às vezes o paciente fala assim, eu vou fazer agora uma cirurgia e vou resolver o meu problema. Né, pelo que a gente vê, os colegas relatam que é uma cirurgia que busca a melhora do paciente. Em alguns casos, talvez até
tem pacientes que têm uma recuperação 100% do problema, né? Outros não. Eu queria que você falasse sobre isso. Tem alguns pacientes, exatamente, que a gente consegue um resultado maravilhoso, um pós, que a gente consegue alcançar e cessar todas as queixas. Não é todo mundo, né? E quanto mais o paciente demora para resolver, para ir atrás das suas queixas, das limitações, mais difícil e longo o tratamento e nem sempre eficaz também é. Então, começou já a ver que você tem limitações, abertura, estalido, dor ao mastigar, já vamos investigar o seu caso, porque quanto mais demora para ir atrás de resolver esse problema, mais difícil, demorado, ineficaz também pode ser. E a gente vê alguns casos na internet que acaba até viralizando, o paciente chega a travar a boca, né? Não abrir. Não. Tanto fechado quanto aberto, né? O paciente que consegue se alimentar com uma colherzinha de café para comer. Então, uma limitação bem grande de abertura. Imagine quanto isso é ruim para o paciente, né? Você não poder fazer uma alimentação fora, sair, socializar. E não é tão incomum assim. Você sabe que quando, às vezes eu tô mastigando assim, e às vezes você sente dentro do ouvido dando uma trepidação assim, eu falo, meu Deus do céu, para que lado que eu vou? A gente fica aqui falando desse tema, né? Mas, obviamente, o paciente, quando ele percebe que a coisa começa a ficar um pouco mais persistente, aí ele vai na internet, ele vai buscar, né? Hoje, com o chat GPT, o paciente já chega lá no seu consultório, já com o diagnóstico pronto, né? Doutor, eu tenho disfunção. Eu tô com problema na minha TM, eu já sei, já. E uma coisa que eu esqueci de falar anteriormente, o tamponamento, né? Aquela sensação de tampar, ouvido entupido, tampa e destampa. Isso também pode ser problema na TM. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre as cirurgias estéticas da face. Eu tenho vários colegas que têm falado aqui sobre implantes faciais. Você faz implantes lá também ou não? Ângulo de mandíbula, queixo. Hoje tem vários tipos de implante e a galera tem usado bastante. Tem. Né? Eu não sou adepta, não é minha paixão, né? Eu prefiro ir para os injetáveis ou ortognático, como a gente falou antes. Daí eu escuto muitos pacientes leigos falando, nossa, mas eu vou ter que usar o resto, vou ter que fazer injetável o resto da minha vida, todo ano. Também não é assim. A primeira vez que a gente faz o injetável, né, a infiltração com ácido hialurônico para colocar volume em algumas regiões, ele absorve um pouco mais rápido, mas na segunda, às vezes na terceira vez, ele vai ficando um pouquinho mais e demora muito mais para sair. Tem paciente que eu fiz o mento de preenchedor fazem 4 anos. Não precisou fazer de novo. Eu prefiro do que colocar um implantezinho justa-ósseo, sabe? Claro, pode ser ignorância minha, pode ser. Mas o que pode causar de reabsorção óssea, eu não gosto muito. Não é muito a sua praia. Não é muito minha praia. Você prefere ir para ortognática já? Eu prefiro. E você sabe que não é só você não, viu? Tem vários colegas que vêm aqui na BucoCast e também não tem essa indicação de implantes quando o paciente é retrognata, tem alguma deficiência, porque esse paciente ele é cirúrgico, né? Na verdade, os implantes ele apenas vai poder tirar esse paciente dessa cirurgia, né? Uma maquiagem, né? Uma maquiagem. Mas normalmente esse paciente sempre está acompanhado com algum tipo de função, né? E a gente não vai conseguir alcançar essas queixas, né? A mordida, a mastigação, respiração, tudo isso que vem acompanhado. É um assunto bem pertinente com relação aos implantes. Falando sobre a rinocirúrgica que nós conversamos e é uma área que você atua, hoje qual que é o perfil do paciente que procura essa cirurgia? Ele conhece esse procedimento, ele associa, porque tem a rinoplastia, né, e tem essa rinocirurgia, que é uma cirurgia talvez um pouco mais, diria que menos complexa. Eu queria que você falasse um pouquinho das diferenças e o que você consegue fazer com a rinocirúrgica. Basicamente, tudo que a gente conseguiria fazer na rinoplastia.
O que não mexe é na respiração, né? A parte funcional. Então, queixas estéticas, nariz com a giba óssea proeminente, nariz com pouca estruturação, caidinha, ou com a pontinha mais larguinha. Então, como é uma cirurgia feita nas cartilagens, é um processo resolutivo, né? Então, asinha de nariz também, e que poucas pessoas sabem que é possível fazer tudo isso sem ir para rinoplastia, sem ir para o centro cirúrgico. Mas, basicamente, todas as queixas estéticas de nariz eu consigo resolver nessa cirurgia também. Essa é uma cirurgia que o paciente faz em ambiente laboratorial, consultório. Isso mesmo, isso mesmo. Que nem eu falei, a gente tem todo um equipamento para ser uma cirurgia segura também, com sedação, o paciente faz dormindo, é muito tranquilo. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do planejamento, né, da rinocirúrgica, como que você discute isso com o paciente, porque o nariz é algo onde o paciente, né, uma vez que ele mexeu ali, ele vai sempre estar olhando, então eu acho que o tempo do planejamento, a discussão, talvez ela é muito mais importante do que a cirurgia em si, né? Eu falo, né, o nariz é o centro do rosto. É a primeira coisa que a gente nota numa pessoa. Então, o paciente tem que estar muito bem decidido. Então, como que é feito esse planejamento? Na consulta, sempre faço uma consulta longa de pré para explicar. Tiro fotos do paciente, de perfil, de frente, para a gente discutir quais são as queixas dele e, se é possível, alcançar essas queixas no procedimento cirúrgico. Quais são as limitações? Tem paciente, como todas as áreas, principalmente quando a gente fala sobre estética, que quer algo que não é possível alcançar. Então, tem que ser bem explicado. E como é uma cirurgia, é algo irreversível, né? Então, aqueles pedacinhos, digamos assim, que eu tirei do paciente, aqueles enxertinhos que eu coloco no lugar, aquilo é irreversível. Então, o paciente tem que estar muito bem decidido. Mas, no geral, fica muito bonito já no pós-operatório. Não é uma cirurgia chata de pós-operatório, de verdade, não é. Não é uma cirurgia dolorida, chata para o paciente no transoperatório. Só que tem que ter bastante cuidados também. Mas tudo isso é bem explicadinho na nossa consulta prévia. Mulheres têm feito mais a cirurgia, né? Muito mais. Muito mais, né? Muito mais. Ainda, muitas áreas é bem 50-50. Agora, nariz, muito mais mulher. 80, 70. Porque combina mais, né? Um narizinho mais delicado no rosto feminino. Qual a idade de indicação? A partir de que idade a paciente pode fazer essa cirurgia? Porque hoje a meninada de 15, 16 anos está cada vez mais, assim, já introduzindo a estética, já, vamos dizer assim, na juventude, né? Sim. Essa cirurgia tem uma indicação a partir de qual idade? Não tem uma idade exata, mas mais ou menos a partir dos 16 anos. Tem mais umas limitações, não de idade, mas sistêmicas do paciente. Tem algumas doencinhas sistêmicas que é bom a gente evitar. Mas idade, todas as idades. Que é contraindicado quando o paciente tem algum problema de saúde, é isso? Isso. Paciente fumante não é o mais legal de fazer também. Acho que nenhuma área, né? Nenhuma área, o paciente exato. Fumante, ele tem uma cicatrização mais difícil. Mais né? difícil. Para qualquer área, o fumante, enfim. Eu queria falar com você agora um pouquinho sobre blefaroplastia, né? Que é uma área onde a gente sabe que o bucomaxilo tem atuado, né? O bucomaxilo na área da face, né? É uma especialidade da bucomaxilo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a blefaro, quais são as indicações, que tipo de paciente que procura, né, os resultados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tipo de procedimento. Nossa, a blefaro é algo muito procurado hoje em dia. De uns poucos anos para cá fez um boom, né, na área. Antes era indicado mais para aquele paciente que tinha bastante pele, que atrapalhava na visão, né. O paciente se queixava que era muito cansativo ficar com o olho aberto, de tanta pelezinha que caía sobre o olho dele.
Agora, muitos pacientes jovens procuram também para melhorar contornos de maquiagem, inclusive, conseguir fazer uma maquiagem melhor, sombra, delineador. E é uma cirurgia, eu gosto das cirurgias delicadas, né? Uma cirurgia bem delicada, de rápida execução, também feita em consultório. E o pós-operatório pode ficar um pouquinho roxo, nem todo mundo. E outra coisa, a linha de cicatriz fica imperceptível, porque fica bem na dobrinha do olho. Então, é uma cirurgia muito... Eu sou apaixonada por blefaro. Doutora, a blefaro, ela é uma cirurgia de quanto tempo, normalmente? Você falou que é uma cirurgia rápida, feita em consultório. Como que é o preparo? Me fale um pouquinho sobre essa questão. O tempo médio de cirurgia depende, né, como a maioria das respostas sobre o tema. Depende se é superior, inferior, se tem gordurinha ou só pele, se são as duas coisas. Mas a cirurgia pode ser 20 minutos ou quase uma horinha, os dois ladinhos. Ou seja, é uma cirurgia que o paciente tem uma recuperação bem tranquila. Né? Muito tranquila. Viver normal, dia seguinte já. É definitiva a cirurgia ou o paciente pode... Pode voltar, porque ele é muitas vezes devido ao processo de envelhecimento, né, que é contínuo. Então, o paciente pode fazer com 40 anos de idade, por exemplo, pode ser com 30, 20, pode ser que daqui 20, 30 anos essa pele dê uma flacidezinha de novo na região e possa ter que fazer de novo. Porque devido ao processo de envelhecimento. E é interessante que a cirurgia muda muito o paciente, né? Rejuvenesce demais, né? Abre demais o olhar. Onde antes o paciente achava que também era um bicho de sete cabeças, fazer a blefaroplastia, queria só fazer o botox para levantar o olhar. Só que se tem pele envolvida, né? Se tem essa região gordinha, né? Com muita gordurinha, o botox ajuda um pouquinho, mas tirar a pelezinha, abrir o olhar, muda muito, muito. Doutora Fernanda Barella, um prazer imenso poder recebê-la aqui no canal da BucoCast, né? Poder falar um pouquinho sobre, né, o seu dia a dia na clínica, aquilo que você faz, né? Poder falar para os pacientes, né, dessa transformação que muitas das vezes, né, o paciente vem para uma cirurgia e às vezes o cirurgião não consegue ter a percepção o quanto às vezes aquele procedimento vai impactar na vida do paciente, e eu acho que isso é o mais gratificante para qualquer cirurgião, principalmente para você que lida, né, com essa transformação de vida dos pacientes. Quero agradecer demais sua presença aqui. Nossa, eu que agradeço. Foi uma honra ser chamada, de verdade. Quando, né, a gente alinhou tudo, eu comecei a ver, já acompanho há muito tempo. As pessoas sentaram aqui de verdade. Que ansiedade. Eu pensei, acho que eu vou travar, não vou conseguir falar. Deu tudo certo. Muito obrigada, de coração. Eu que agradeço. Nós temos o nosso Cobrac, né, agora em Natal. Vai estar no Cobrac? Estarei lá. Estaremos lá. No Cobrac. Já havia gravado um podcast antes? Nunca. Primeira vez? Nunca. É mais fácil fazer uma rino cirúrgica ou gravar um podcast? Qualquer cirurgia. Eu estou no meu conforto aqui, não. É muito tranquilo. Mas eu agradeço demais a sua participação. Obrigado, viu? Obrigada eu. Você que nos acompanhou pelo canal da BucoCast, nosso muito obrigado. Né? Ainda você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal. E para finalizar, quero fazer um agradecimento aqui à Clínica Bucomaxilofacial e a todos que nos acompanharam aqui nesse episódio. O nosso muito obrigado e até o próximo episódio.